Eu gosto muito de um poeta gaúcho chamado Mário Quintana, muita gente o conhece, é um homem estupendo, que deu um azar danado, morreu há 20 anos, na mesma semana que o Ayrton Senna viveu. Pois bem, Mário Quintana tem uma trova especial. Ele disse, olha só, um dia pronto, me acabo, seja o que tem de ser, morrer que me importa, o diabo é deixar de viver. E quando que você e eu deixamos de viver? Quando a gente tem uma vida pequena, banal, fútil, inútil, superficial. Afinal de contas, nós somos mortais. Isso significa que nós não temos a eternidade para ter uma obra que honre uma vida para que ela não se apequene. No livro Qual é a Tua Obra, aqui mencionado, que aliás dá título a esta palestra, eu menciono também um autor britânico do século XIX chamado Benjamin Disraeli. Benjamin Disraeli foi, inclusive, o primeiro-ministro da Rainha Vitória. Benjamin Disraeli diz o seguinte, a vida é muito curta para ser pequena. A vida é muito curta para ser pequena. Já basta que ela curta seja para que eu consiga apequená-la de algum modo. E quando a gente apequena uma vida que já é curta, quando a gente tem uma vida banal, fútil, inútil, superficial, morna. Que no campo do município ou do Estado atua na atividade pública, isto é servidor. É aquele ou aquela que tem uma capacidade imensa de fazer algo especial, ganhar a vida cuidando de vida. Você quer coisa mais honrosa do que ganhar a vida cuidando de vida, mas não da própria vida. Também da própria vida, mas do conjunto da vida numa comunidade, numa cidade, num estado. E nesta hora, quero lembrar algo. De fato, a vida é muito curta para ser pequena. Por isso, nós não somos só mortais. Nós sabemos disso e o fazemos desse modo. Vida é partilha. Portanto, vou contar uma coisa que quem é jovem talvez não imagine. Vários de nós, quando mais jovens, a gente ia almoçar no domingo na casa de um irmão, do pai, da mãe, de um parente. Não tinha possibilidade de fazer um almoço se cada um não levasse alguma coisa. E aí vinha um milagre magnífico na vida. Cada um de nós levava um pouquinho. Mas na hora de ir embora, todo mundo levava mais do que tinha trazido. Esse é um milagre maravilhoso. Esse é um milagre da multiplicação. Olha que coisa. Cada um de nós levava só um pouquinho. Um frango, uma maionese, uma lasanha. Mas na hora de ir embora, depois que você juntava e todo mundo comia, sobrava. E cada um levava para casa mais do que tinha levado para o almoço. Nós temos essa condição em qualquer cidade, em qualquer comunidade, em qualquer família, no planeta. Claro. Nós só não o fazemos no dia a dia porque uma parcela ainda tem uma ética absolutamente individualista, exclusiva, malévola, deletéria, destrutiva, predatória. Aliás, alguns acham que a regra na vida é cada um por si, Deus por todos. Mahatma Gandhi nos alertou sobre isso. Ele disse um dia, olho por olho, uma hora acabamos todos sem enxergar. E essa é uma coisa séria. E aqui na sala, quem não enxerga sabe muito bem o impacto que tem, que não enxerga com os olhos, que enxerga com os ouvidos ou com os dedos. Sabe o impacto que isso tem no nosso cotidiano. Por isso, cautela. A lógica do olho por olho ela é arriscadíssima. E se a gente observa, nós temos uma coisa séria, que é a nossa incapacidade, às vezes, de pensar na nossa mortalidade. Olha que coisa boa. Pouco a pouco, o mundo foi adotando o dia 1º de janeiro como o primeiro dia do ano. O único país do mundo em que o ano continua começando em março é o Brasil, que é um país clássico, um país clássico que não aceita essas modernas. No passado, se usava o último dia do ano, que no caso era 28 de fevereiro, para pensar sobre a vida. Agora, quero lembrar algo, os antigos, no mês de fevereiro, usavam o final do ano para pensarem sobre o que tinham feito e o que deveriam fazer. Nós passamos a fazer isso com dezembro. Quando se aproxima 31 de dezembro, alguns e algumas têm o hábito de pensar naquilo que fizeram. Isso é típico de algumas religiões, entre elas o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, que tem uma ideia muito forte na vida. Tenha você ou eu religião ou não, há uma questão séria nessas religiões. Elas têm uma coisa chamada juízo final.
na crença dessas religiões. O que me assusta na ideia de juízo final não é o fato de ser final, mas o fato de ser juízo. Porque na crença dessas religiões, insisto, acredite você ou não, essa é uma questão tua privada, há algo decisivo. Elas acreditam que ao final da tua existência, a divindade vai te chamar no canto e falar, vem aqui para um particular. Seguinte, durante a tua vida, por que é que fez o que fez? E por que é que não fez o que não fez? Aliás, por que é que fez o que fez do modo como fez? E por que é que deixou de fazer o que deveria ter feito? Essa é uma pergunta séria. Algumas pessoas na vida não esperam o dia de juízo final para meditar sobre isso. Vão fazendo durante a própria vida. E se você observa, lá no livro do Apocalipse, no capítulo 3, versículo 15 e 16, os cristãos escreveram, Deus vomitará os mornos. Deus vomitará os mornos. Aliás, a frase completa é, porque tu não és quente nem frio, hei de vomitar-te. Olha que frase forte. Conhece gente morna? Gente que não é quente nem fria? Gente que é mais ou menos? Que é quente ou frio não, que não cheira nem fede. Sabe gente morna? Morna no trabalho, morna na comunidade, morna na prefeitura, morna na câmara, morna na escola. Morna. Não é quente nem fria. Gente que não tem compromisso, que não cheira nem fede. Mais ou menos compromissado, mais ou menos competente, mais ou menos servidor, mais ou menos religioso, mais ou menos político. Mais ou menos. Sabe gente morna? Que não cheira nem fede. Deus vomitará os mornos. Sabe aquela pessoa que é morna? Morna no casamento. E aí, como é que está o casamento? Tá ruim com ele, pior sem ele. E aí, lá na prefeitura, vamos ver o que dá, né? E a escola, como é que tá? Não sei, vamos ver. Não, falta pouco para eu aposentar. Deus vomitará os mornos. Gente que é morna na amizade. Você vai apertar a mão dela, com licença, ela dá só a pontinha do dedo. Você aperta aquela minhoca desmilinguida. Você vai abraçar, a pessoa abraça meio de lado, meio parece que tem nojo. Sabe gente que economiza afeto? Pessoas que esquecem que afeto e conhecimento é uma coisa que se você guardar, você perde. Afeto e conhecimento, guardou, perdeu. A única maneira de ter afeto e conhecimento é repartir. Gente que é morna na cidade, morna no casamento, morna no serviço público. Morna, não é quente nem fria. Então, Deus vomitará os mornos. A vida é muito curta para ser pequena. Já basta que ela curta seja para que eu consiga apequená-la de algum modo. E quando é que você e eu apequenamos a vida? Como eu disse, quando ela é uma vida superficial, banal, fútil, inútil. Eu, Cortella, no dia que eu me for, e eu me vou, e você também. Mas eu não quero ir. Eu quero ficar. Lamento. Só tem um jeito de ficar. Se você fizer falta. Eu tenho um livro chamado Viver em Paz para Morrer em Paz. E nesse livro eu faço uma pergunta na capa, que eu queria fazê-la aqui agora. A pergunta é, se você não existisse, que falta faria? Não pense nisso numa sexta-noite, após beber um pouco. Por exemplo, tem gente que faz uma falta imensa. Tem gente que faz uma falta imensa na tua vida. Alguém que te criou, alguém que te apoiou, alguém que estava contigo. E tem gente que não faz falta nenhuma. Teve gente que não vai poder ir ao teu Natal, porque não está, ou já morreu, vai fazer uma falta imensa. E tem gente que não vai, e vai te dar uma alegria imensa. São aqueles que nos dão o agradável prazer da ausência delas. Já imaginou? Cuidado! Você sabe que morrer é ser esquecido. Você, quando faz falta, não é esquecido. Não é casual que no grego arcaico
o verbo para morrer e o verbo para esquecer seja o mesmo, que é letos, de letal. Porque morrer é ser esquecido. Enquanto alguém lembrar de você, derramar uma lágrima, der risada por algo que você fez e que ele recordou, pegar uma roupa tua e cheirar e ter uma boa lembrança ou saudade, enquanto a pessoa olhar algo que você fazia, querer lembrar de uma comida que você gostava, você continua vivo. Enquanto alguém estiver contigo, na memória, no coração, olha a palavra que eu vou usar de propósito, na recordação. Recordar é fazer passar de novo pelo coração. Recordar, recordes. Você continua vivo. Interessante. Há pessoas que morrem em vida, porque são banais, fúteis, inúteis, e não fazem a menor falta. Tem gente que nos faz, repito, uma falta imensa. Só tem um jeito de fazer falta. Para fazer falta na vida, você tem que ser importante. Não confunda importante com famoso. Tem muita gente que é importante e não tem a menor fama, e tem muita gente que é absolutamente famosa e não tem a menor importância. Uma pessoa importante é aquela que faz falta. Por exemplo, enquanto nós estamos aqui agora, tem uma auxiliar de enfermagem no hospital da prefeitura do estado que está lá tirando as escaras de alguém que está em coma há 3 meses. A pessoa nem sabe que está sendo cuidada. Aquela pessoa é absolutamente importante, aquela enfermeira. Claro. A fama passa, a importância fica. Só tem um jeito de ficar, ser importante. E a importância você constrói onde você está. Na família, no governo, no legislativo, numa atividade de natureza privada, numa escola. Afinal de contas, uma pessoa importante é aquela que fica nos outros. Olha aqui para mim, se você puder. Por isso, olha que interessante, volto a esse pedaço. O que é alguém que é importante? Olha para mim, se você puder. É alguém que eu levo para dentro. O gesto que eu estou fazendo é da mão em direção ao peito. Que eu levo para dentro. Quando alguém te importa, porta para dentro, importar. Você se torna importante quando alguém te leva para dentro dela. Quanta gente é importante? Olha que coisa. Levou para dentro. Por isso, a vida é muito curta para ser pequena. E eu, Cortella, no dia que eu me for, e eu me vou, e você também, eu quero ficar. Só tem um jeito de ficar, na minha obra. Porque eu sou mortal, mas eu não preciso ser inútil. A minha mortalidade é presente, mas a minha vida não precisa ser desperdiçada. Volto eu e insisto, a vida é muito curta para ser pequena. E nesta hora, uma das coisas que dá inutilidade, superficialidade a uma vida é aquela em que a pessoa não percebe e nem pensa qual é a obra que ela tem. Eu, no livro Qual é a Tua Obra, conto uma experiência relacionada a serviço público meu direto. Eu, quando era secretário de Educação na capital, percebi um dia uma coisa muito interessante. Todas as vezes que um secretário vai visitar uma escola, e secretário de Educação visita escola todo dia. Quem que ia comigo? Quem que ia comigo? O meu assessor. A pessoa já convertida. Isto é, aquela que era do projeto político, que tinha entrado no mandato. E, portanto, já estava previamente convencida de qual era a finalidade do que se fazia. Um dia, eu decidi mudar essa lógica. E decidi que, em vez de ir comigo visitar a escola, com banda, com merenda, com criança, com tudo, em vez de ir quem já estava convertido, era melhor levar pessoas do dia a dia da secretaria. E aí eu passei a avisar. Quem vai comigo agora nas visitas vai ser o pessoal do dia a dia do gabinete, que tem as várias atividades. A primeira que foi comigo foi Dona Maria. Com uma novidade. Primeiro, andar no carro do secretário. Segundo, no banco de trás. Terceiro, joelho com joelho. Com batedores da Polícia Militar na frente, como é na capital às vezes, ou da Guarda Metropolitana. E ao chegar na escola comigo, não só privar de uma conversa, que não tinha que ser comigo, eu estou falando da simbologia da autoridade. Né? Chegar lá na escola, em vez dela ir fazer o café e servir, ela ia ser servida. E ela entrava e via a banda, e via as crianças, e via a reforma da escola. Vocês não fazem ideia.
Quando Dona Maria voltou, a partir dali era outra Dona Maria. De repente, ela entendeu uma coisa, que o que ela fazia na Secretaria de Educação não era café, era educação. E aquilo que ela fazia, que o jeito dela de fazer educação era fazer café, virava escola, criança, cidadão atendido. Entendido? O propósito. O propósito. Isto é, qual era a obra dela? Bem, era construir educação escolar numa comunidade. Usar os recursos de maneira adequada para elevar a vida. A partir dali, tanto faz quem era o governo. Porque, de maneira geral, o funcionário do dia a dia, ele não adere a projetos de governo, porque o governo é eventual. As pessoas aderiam ao tipo de projeto político que se tinha, mas eles começaram a entender aquilo que era o projeto de cidadania, do qual ele estava envolvido, que independia do governo eventual que estava ali. Coisa curiosa, há pessoas que estão nessa área e que não o têm, e que têm uma obra diminuta, pequena. Por isso eu vou contar uma coisa. No serviço público, algo que é muito perigoso, que é gente morna. Porque essa gente morna, ela, de maneira geral, ela acha que o que ela faz é só aquilo como um emprego. Você sabe disso. Na área privada também isso acontece, mas na área pública há uma destinação diferente, que é a própria atividade pública em si. Por exemplo, tem uma coisa que é muito perigosa. Na minha área, que é a educação escolar, vou contar uma coisa que quem é professor aqui, ou professor, sabe. Tem gente que atua no ensino público e no ensino privado. E se comporta de um jeito no ensino privado e de outro no ensino público. No ensino privado, participa das reuniões, das atividades. No ensino público, tira todas as licenças, vê tudo que pode. Aliás, tem gente que atua em ensino público e despreza a escola pública. Despreza. Ameaça o filho com a escola pública. Você não está estudando, você vai ver, vou te pôr numa escola pública, você vai ter que conviver com aquela ralé. Essa pessoa tem que ser decente e ir embora. Porque é absolutamente nojento que alguém afira, aliás, os rendimentos da área pública e não respeite a área pública. É absolutamente nojento receber aquilo que se tem sem que se respeite quem paga. É absolutamente nojento imaginar que se possa ganhar o sustento em algo que se despreza. Isso é comum. Isso é comum, inclusive, a pessoas que no dia a dia, você sabe, eles argumentam que ele vai ser mais ou menos, também pelo salário que me pagam. Você já imaginou esse princípio aplicado ao corpo de bombeiros? Tua casa está pegando fogo, já apagaram a sala, a cozinha. De repente você olha, o bombeiro está enrolando as mangueiras, guardando. Fala, onde você vai? Ué, 5 horas, é o meu horário. Então, mas está pegando fogo lá. Não, mas ó, é o meu horário, me paga até essa hora. Já imaginou um cirurgião no hospital fazendo uma sutura de apêndice? Tem que dar 20 pontos na sutura, ali no teu ponto de Mark Barnes, para poder fechar direitinho, porque não tem equipamento para fazer laparoscopia. O que ele faz? No 8º ponto, fala, vou parar aqui mesmo, pelo que me pagam. 8 pontos tá bom já. E algumas pessoas se apequenam no modo como se relacionam na atividade que desenvolvem. Por isso, volto eu aqui a uma questão, você que ainda tem um tempo de desespero até 11 horas. Qual é a tua obra? Quando você se for, e você se vai, e eu também, o que vai ficar? O que vai ficar que não estrague, não apodreça? E repito, não seja objeto de disputa odiosa. Isto é, o que você e eu fazemos que honra nossa própria existência? Interessante. Uma das coisas mais marcantes quando se pensa em gestão e liderança é gerir para elevar a vida coletiva. Atuar de maneira que não seja cínica. Ética não é cosmética. Ética não é cosmética, não é uma coisa de fachada. Desse ponto de vista, claro, se nós imaginamos o propósito daquilo que fazemos, é a nossa capacidade de ganhar importância. Curioso. Quem aqui é professora ou professor, se você acabou de entrar na atividade de docente, se você é um funcionário novo na Câmara ou na Prefeitura, vou te dar um conselho. Se você quiser ter uma vida que seja relevante, que cresça,
Ouça o que eu vou dizer. Afaste-se de funcionário velho. Afaste-se de funcionário velho. Aproxime-se de funcionário idoso. Não confunda idoso com velho. Idoso é uma pessoa que tem bastante idade. Velho é aquele que é morno, que acha que já sabe, que não precisa mais se mexer. Afaste de professora velha na escola. Sabe como é que é professora velha? Idosa é uma pessoa de 65, 70, 80 anos de idade. Velho é aquele que é morno. Quer ver um exemplo? Você chega numa escola cheia de ideias, quer fazer coisas, a professora velha fala assim, ih, sossega aí. Com o tempo você vai aprender. Quando você estiver no meu tempo de serviço público, você vai ver. Sossega, fica na tua. É só mudar governo, as coisas voltam ao que era. Afaste de funcionário velho. A pessoa velha, ela faz mal. Ela é homicida. Isto é, ela assassina as condições de vida coletiva numa comunidade. Se ela estiver na atividade pública, pior ainda. Você já imaginou? Aproxime-se de gente idosa. Gente idosa quer aprender, frequenta a escola, vem para debate, lota um auditório na Câmara. Os que têm mais idade aqui, alguns perguntariam, tal como eu, o que você veio fazer? Quero continuar aprendendo, sabendo, indo buscar. Há pessoas que acham que já sabem. Ah, não, para quê? Ao contrário. Por isso, atenção. Há um grande pensador que muitos conhecem aqui, chamado Padre Antônio Vieira, um grande português que viveu no Brasil. Padre Antônio Vieira começa um sermão dizendo: o peixe apodrece pela cabeça. Já viu um peixe apodrecer? Ele apodrece da cabeça para o resto do corpo. E há pessoas que apodrecem pela cabeça. Isto é, uma cabeça que é morna, fútil, banal, inútil. Afinal, o que é a vida? A vida é curta para ser pequena, e é curta mesmo, 75 anos. É a nossa média hoje. 75 é nada. Para alguns que são jovens aqui, 75 é muito. Para vários de nós, é depois da manhã. Eu tomei um susto outro dia, vereador, porque eu fui fazer uma compra por internet. E eu tinha acabado de receber um cartão de crédito novo. E aí eu fui pôr, na hora que pediu a data de validade do cartão, fiquei parado olhando. O cartão tem mais validade que eu. Minha mãe, 85 anos de idade, domingo me falou assim, filho, hoje lá na igreja uma velhinha me falou, eu falei, mãe, defina a velhinha. Ela fala, ela deve ter uns 87. Fala, bom. Claro. Entre a primeira vez que você faz e a última que você faz, tem vida. Por isso que é bom não desperdiçar isso. E tem gente que desperdiça humilhando pessoas, sendo hipócrita, fingindo, desviando. Olha só. E ainda tem uma encrenca, dura só 75 anos. Divididos do seguinte modo, do 0 aos 25 você está se montando. Tua estrutura física, psíquica, relacional, cognitiva, reprodutiva. Dos 25 aos 50, você está reproduzindo outros humanos e trabalhando em alta intensidade. E dos 50 aos 75, você se prepara para o desembarque. Não ria. Vocês vão chegar lá. Quem está nessa fase como eu, você sabe que você está nela, porque cada dia não tem o café da manhã, tem menos comida e mais caixinha de remédio. Ou seja, o que Deus quiser. Olha só, quem diria? Você sabe que você está nessa fase quando cada dia você tem menos bíceps e mais pânceps. Né? Mulheres não riam. Nessa fase vocês vão ser atingidos em cheio pela lei da gravidade. Tudo vai apontar em direção ao solo. E você vai ter que escorar com veneno botulínico, você vai ver. Você vai entrar na fase que a gente chama de California Dreams, que é the mamas and the papas, certo? Você ri, depois morre. Claro, pode morrer professor, doutor, titular como eu, pode morrer prefeito pode morrer empresário, pode morrer diretor de departamento, pode morrer, tudo faz. Ou tem uma vida que não seja banal, inútil, fútil. Ou, para quê? E aí nós temos uma encrenca.
Nós vivemos só 75 anos e ainda somos um animal que dorme demais. Eu conheço gente que dorme 8 horas. Você pegar alguém que durma 8 horas, por exemplo, num dia de 24 horas, ele dorme 1/3 do dia. Numa vida de 75 anos, dá 25 anos dormindo. Você sabe que tem gente que leva a vida desse jeito. Ela destrói o ambiente, humilha pessoas, furta, desvia, finge, só para poder dormir mais do que necessita, comer e excretar em banheiros especiais. Esse é o reino da mediocridade. As revistas que mais vendem são as que mostram chiques e famosos nas suas camas, nas suas mesas e nos seus banheiros. Os programas de TV que mais fazem sucesso são os que mostram pessoas trancadas numa casa ou numa fazenda, comendo, bebendo e excretando pelos 7 ou 8 orifícios que tem. Reino da mediocridade. Tem gente que diz que não tem 1 hora por dia para brincar com o filho, para ver lua junto, para fazer uma oração, para estudar. Mas tem 1 hora por dia, sabe para quê? Para ficar parado vendo gente comendo, bebendo e excretando. É tão forte isso que qualidade de vida para nós hoje, o que é? Cada um tem um quarto com banheiro. O anúncio não é que você vai ter qualidade de vida numa casa que tem uma cozinha grande com uma mesa comprida, onde todo mundo vai ficar em volta. Não, é cada um ter um banheiro. É vida privada, isso é subir na vida. Cada um poder ter um banheiro dentro de casa. Você já imaginou? Não é o lugar da partilha, da convivência. Isso é um risco. Claro. Já pensou? Depois morre. Se bobear, não fará falta. Interessante. Aliás, sabe o que uma pessoa fala quando ela está morrendo? Quem aqui é da área de medicina sabe disso? Eu me lembro o tempo que dava aula na Santa Casa, em alguns momentos em São Paulo, que se ia até a UTI. Numa UTI é um lugar onde tem mais complicação. Sabe o que as pessoas falam quando estão morrendo? Ela não gruda em você, com licença, professor. Ela não gruda em você e diz assim, doutor, pelo amor de Deus, deixa eu viver mais um dia que eu quero mandar em mais gente. Doutor, por favor, deixa eu ficar vivo mais 1 semana que eu quero humilhar mais algumas pessoas. Doutor, pelo amor de Deus, deixa eu ficar vivo mais 2 dias que eu quero comprar mais um carro. Sabe o que as pessoas falam quando estão morrendo? Ela gruda em você e diz, doutor, pelo amor de Deus, deixa eu ficar vivo mais um dia, só para poder abraçar o meu irmão, com quem eu briguei faz 10 anos, a gente nunca mais se falou. Doutor, por favor, deixa eu ficar vivo mais 1 semana, só para poder brincar com os meus filhos. Eu achei que eu não tinha tempo para fazer isso. Doutor, pelo amor de Deus, deixa eu ficar vivo mais 1 hora, só para poder dizer para minha mulher o quanto que eu amo, porque eu achei que se eu falasse muito isso, ela ia ficar mal acostumada, o que é verdade. Sabe do que as pessoas falam na hora da partida? Daquilo que importa na travessia. E como disse um dia o grande Guimarães Rosa, o importante não é chegar nem partir, é a travessia. E a travessia você faz com outros e outras. Por isso, qual é a tua obra? Minha obra não é ser imortal, coisa que não sou, mas é ser eterno. E eu não sou eterno do ponto de vista religioso, eu sou na obra que deixo, naquilo que ajudei a fazer naquela cidade, naquela família, naquela repartição, naquela secretaria, naquele legislativo. Algo que no dia que eu partir, e eu partirei, e você também, que eu não tenha medo de me perguntarem por que fiz o que fiz. Você já imaginou? Essa é uma das coisas mais fortes. Agora eu vou te contar uma coisa. Aproveitando que você ainda tem quase 26 minutos de desespero. Muita gente não quer nem saber dessas questões. Sabe por quê? Porque ela quer viver de maneira automática, robótica. Para que pensar sobre isso? Para que pensar sobre a obra? Nesta hora, volta a um polo. Há pessoas que envelhecem a cabeça, a prática e a percepção. Ela não frequenta uma escola porque ela acha que já sabe. Nem uma escola de governo, nem uma escola do legislativo. Gente velha acha que já está pronta. Isso é um perigo. Um dos meus filhos, o André, que tem 37 anos, ele até faz o prefácio de um livro meu chamado Não Nascemos Prontos.
o André, quando ele tinha 18 anos, um dia ele estava fechado no quarto dele em casa, em São Paulo, ouvindo rap. Eu gosto de rap, mas não é qualquer rap que eu gosto. E eu estava na sala em casa ouvindo ópera. Eu gosto de ópera, mas não é qualquer ópera que eu gosto. Música boa para mim é aquela que me emociona. Se ela me emocionar, ela é boa. Quem aqui gosta de ópera sabe que ópera a gente ouve um pouquinho mais alto. Ele saiu do quarto dele injuriado por causa da altura da música. Hoje ele gosta de ópera, na época não. Veio até a sala e falou: pai, pelo amor de Deus, desliga isso, pai. Aliás, eu estava ouvindo uma área do Puccini, que é maravilhosa, que eu não posso cantar aqui porque ela é para soprano, chamada Mio Babino Caro. Meu papaizinho querido, que é magnífica. A Maria Callas a gravou um dia. Pena que eu não posso cantá-la aqui, né, por ser para soprano, mas talvez você a conheça. Eu até dou risada, porque tem gente que coloca essa área na igreja em cerimônia de casamento, na hora da bênção das alianças. Eu falei isso outro dia aqui em Campinas. E é curioso, porque ou a pessoa não entende ópera, ou ela entende muito de casamento, porque a área fala de uma menina que vai se matar. Você sabe que a coisa mais perigosa que existe na vida é incompetente com iniciativa. Incompetente com iniciativa é um perigo numa secretaria, num centro cirúrgico, num fogão, no volante de um ônibus, numa sala de aula. Eu ouvindo ópera, ele ouvindo rap, ele saiu do carro e falou: pai, pelo amor de Deus, desliga isso, pai. Hoje ele gosta de ópera. Falei: André, que pena, você aos 18 anos de idade já está ficando vítima da indigência mental. Você aos 18 anos de idade fechou tua cabeça para aquilo que é diferente do que você já conhece. Você aos 18 anos de idade acha que o único modo de fazer as coisas é como você já fazia. Você aos 18 anos de idade ficou impermeável à renovação do teu conhecimento. Você aos 18 anos de idade acha que a única trilha a ser caminhada é aquela que você já caminhou. Você aos 18 anos de idade está ficando refém da pobreza das ideias. Ele falou: pai, você está ficando louco. Eu falei: André, eu estou ficando louco, você está ficando velho. Insisto, não confunda idoso com velho. Idoso é uma pessoa que tem bastante idade. Velho é aquele que acha que já faz o que pode. Por isso, cuidado na atividade de gestão, na área pública, na área privada, mas essencialmente na área pública, no executivo, no legislativo. É preciso cautela para não envelhecer. A prática, a percepção, a cabeça, porque o próximo passo do velho, com qualquer idade, é ficar morno. E a mornidade torna inútil. E a inutilidade torna absolutamente esquecível. Gente, nós temos que ter mais relevância naquilo que a gente faz aqui na nossa gestão. Eu faço o que eu posso. Gente, nós temos que ter um nível maior de eficácia na atividade pública. Eu faço o que eu posso. Gente, nós temos que dar uma destinação mais sólida para o recurso originário do povo. Eu faço o que eu posso. Cuidado. Essa é a falência da ação. É a admissão da síndrome do possível. No Brasil tem uma coisa chamada síndrome do possível, que é um perigo. Quer ver um exemplo? Você leva teu carro no mecânico hoje à noite aqui em Campinas, diz: olha, meu carro está com um barulho estranho. Ele diz: vou fazer o possível. Você chega para um funcionário: olha, eu precisava disso, vou fazer o possível. Você desanima. Imagine que você está aqui agora, você sabe que ainda faltam 21 minutos para você se libertar de mim. Você começa a se irritar, você tem coisa séria para fazer. De repente, você começa com uma dor, uma cólica no baixo ventre, que vai para lá e para cá. Tua perna direita começa a tremer, você começa com um pouco de sudorese, ânsia de vômito, calafrio. Isso é sinal de apendicite. A gente pega você, leva para um hospital aqui perto, afere tua temperatura, vê que você está com indício, te pré-anestesia. Vai levando para o centro cirúrgico, você vai deitado no corredor, vendo passar aquele teto branco na maca. Aí você gruda na mão do médico, diz assim: doutor, vai dar certo a operação? Ele diz: vou fazer o possível. Você quer ficar ali mesmo. Nessa hora nós temos de aprender uma coisa com os norte-americanos. Não é tudo com eles que a gente aprende, não é tudo deles que a gente rejeita. Mas tem coisas nos americanos que a gente tem que observar. Por exemplo, quando você pede uma coisa para o norte-americano, ele diz: I will do my best. Vou fazer meu melhor. Atenção, não é uma questão de idioma, é uma questão de atitude. É absolutamente diverso fazer o possível e fazer o melhor. Por isso, pergunto aqui para você agora, mas não quero que você responda, só que você reflita. Na tua atividade, na atividade que você tem
no executivo, na prefeitura, no estado. Está fazendo o possível ou o melhor? Não é o melhor do mundo, é o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Pergunto de novo, mas não responda. Está fazendo o possível ou o melhor? Insisto, não é o melhor do mundo, se for ótimo, é o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Porque se você ou eu, podendo fazer o meu melhor, me contento com o possível, eu caio num lugar perigoso chamado mediocridade. Uma pessoa medíocre é aquela que é morna, que está na média, que não é quente nem frio. Deixa, eu toco minha vida, isso é mediocridade. Insisto, uma pessoa medíocre é aquela que, podendo fazer o melhor, se contenta com o possível. Exemplo, mediocridade é falta de capricho. Capricho, sabe o que é capricho? Capricho é você fazer o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Exemplo, minha mãe e eu moramos na mesma rua em São Paulo, por coincidência, e às vezes eu passo na casa dela no fim da tarde. E mãe conhece. Às vezes ele olha para mim, 5 da tarde, e fala assim, você não almoçou ainda, né? E eu falei, não, eu comi um negocinho na universidade. Ela falou, peraí, eu vou fazer um negócio para você. E é aquela coisa meio mágica de algumas mães. Em 5 minutos aparece uma coisa para eu comer. Eu sou filho de italiano, uma coisa comum. Um pouco de talharina e com azeite e sal em cima, mais nada. Eu, com a fome que eu estou naquela hora, comeria o prato vazio. Portanto, ela pode fazer qualquer coisa. Mas sabe o que ela faz? Faz um macarrão com azeite e sal. Mas antes de servir, pega um tomatinho cereja, corta em 4 e põe em cima. Capricho. Capricho é você fazer o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Eu, no Paraná, quantas vezes, caipira, ia até a roça visitar a casa de alguém, quem aqui conhece sabe, na roça, aquela casa que a gente chama de pau a pique, casa de barro com madeira trançada, entrava na casa, chão de terra, tudo varrido. Tudo varrido, capricho. Ah, mas o chão já é de terra, capricho. Fazer o melhor na condição que tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda, para não ser medíocre. Pedia eu para tomar um gole d'água na roça, a mulher corria pegar uma canequinha, daquela de alumínio, toda amassada, areada. Passava areia em volta. Ah, mas já é pobre mesmo? Epa, pobre, mas é limpinho. E tem gente que não é pobre, limpinho não é. E tem gente que é pobre e não é limpinho. Medíocre. Pobre na roça tem roupa de ver Deus. Vai à igreja. Pode, não, roupa não é nova, vocês têm remendo, mas tá limpinha. E põe no sol para coarar. Quantas vezes eu, como secretário de educação na capital, ia visitar uma escola municipal. Teto caindo, água escorrendo, culpa nossa do poder público. Mas a escola toda arrumada, limpinha, as carteiras em ordem, velhinhas, mas em ordem. Florzinha, sala dos professores. Capricho. Capricho é você fazer o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Tem gente que é medíocre. E aí a obra fica medíocre. Ah, mas do jeito que me pago. Ah, mas do jeito que é. Ah, mas eu não tenho condição. Todos os dias nesta cidade, às 3:30 da manhã, algumas pessoas acordam, pegam 2, 3 ônibus ou a moto e vão trabalhar no resgate do Corpo de Bombeiro ou do SAMU. Passa o dia tirando gente do meio de ferragem. Para ganhar no fim do mês 3.200, 3.400. Já imaginou? O que ele faz ali? O melhor. Se você perguntar para ele por que ele faz, ele falou, porque é importante fazer. Fazer o melhor naquela condição. Ah, mas eu não tenho desfibrilador na viatura, ou eu não tenho material de sutura. Fazer o melhor na condição que tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Eu conheço professor e professora, que é a minha área de rede pública do Estado da Prefeitura, que tem uma carência imensa de material e faz um trabalho magnífico, porque faz o melhor naquela condição, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Há pessoas que, em nome da condição, degradam a ação, em vez de ter um trabalho que é concomitante. Luta para melhorar as condições e vai fazendo melhor com aquelas que tem.
Ah, mas aqui é assim, eu faço o que eu posso. Por isso, cautela. Quero aproveitar agora esses teus 13 minutos de desespero para pensar um pouco uma ideia dentro disso. Para a vida ter propósito, para você e eu não termos uma vida banal, fútil, inútil, superficial. É preciso, acima de tudo, que nós sejamos capazes de fazer o nosso melhor. Para isso é necessário pensar na obra. Para isso é preciso, acima de tudo, não ser morno ou morna. Afinal, como eu disse várias vezes e repito, a vida é muito curta para ser pequena. E a gente é pequena quando tem uma vida banal, fútil, inútil, medíocre. Nesta hora, você conhece gente que é mãe medíocre, pai medíocre. O medíocre não é o que é pobre, não é o que não tem recurso, é aquele que com o recurso que tem não cuida do melhor modo que consegue com aquele mesmo recurso. Você tem cidade em que o executivo quase não tem condição e ele cuida do melhor modo, naquela condição. Ah, mas aqui é assim, cautela. Nesta hora, quero lembrar algo decisivo. Um dos homens que eu mais admiro na história é um pensador italiano do século VI, chamado Benedetto di Nursia, Bento de Núrcia, que os católicos, os anglicanos e ortodoxos chamam de São Bento. São Bento criou uma ordem religiosa, uma ordem maravilhosa chamada beneditina, com um lema magnífico. Aliás, um belo lema para a ordem religiosa, porque o lema da ordem beneditina é ora et labora, reza e trabalha. Reza e trabalha, porque só rezar sem trabalhar as coisas não acontecem. E só trabalhar sem rezar as coisas perdem reverência. Reza e trabalha. Mas o mais interessante é que Bento de Núrcia, o São Bento, criou uma regra de funcionamento para a ordem beneditina. Essa regra diz o que o monge pode e não pode fazer, deve e não deve fazer. E eu quero trazer aqui, para ir amarrando a reflexão, aquela regra que para mim é a mais importante. No livro Qual é a Tua Obra, que é da editora Voz, eu trago um pouco essa discussão, mas eu a retomo mais recentemente no outro livro, que hoje o presidente trouxe para assinar, que é o Pensatas Pedagógicas. São Bento criou uma regra. E a regra que eu queria trazer aqui, que para mim tinha que estar no alto de toda a Câmara Municipal, toda a escola, toda a cidade, toda a prefeitura, toda a secretaria, toda a família, é a regra de número 34. O monge que desobedecer essa regra, que eu vou dizer, é mandado embora da ordem. Não tem direito à estabilidade. E eu acho que essa deveria ser uma regra presente em todas as áreas. A regra 34 de São Bento diz: é proibido resmungar. É proibido resmungar. Não é proibido discutir, não é proibido debater, não é proibido discordar. É proibido resmungar. Sabe gente que só resmunga em vez de agir? Gente que passa o tempo todo amaldiçoando na escuridão em vez de acender vela. Aliás, a frase predileta do resmungão é: que horror, alguém tem que fazer alguma coisa. É proibido resmungar. Não é proibido discutir, debater e discordar. Mas o resmungão é medíocre. Aliás, todo resmungão é vagabundo. Toda resmungona é vagabunda. E a melhor maneira de não precisar fazer nada é acreditar que nada pode ser feito. Por isso, todo vagabundo e toda vagabunda tem uma característica: é pessimista. Aliás, é tão vagabundo que nem chama a si mesmo de pessimista, chama de realista. Porque a melhor maneira de não precisar se mexer é achar que não há nada que vale mexer. Por isso, todo vagabundo ou vagabunda é pessimista e prefere acreditar que nada pode ser feito. Tudo que você propõe, ele diz, não vai dar certo. Vamos fazer uma escola legislativa e não funciona. Vamos fazer uma escola de governo, para quê? Vamos mexer na organização da Câmara, vamos estruturar um tribunal de contas no Estado que cada vez mais possa dar decência ao recurso coletivo. Isso aqui no Brasil. Opa! O pessimista é, acima de tudo, alguém que se aproxima do bandido. Não por escolha, mas por omissão. Como diz uma antiga frase, os ausentes nunca têm razão.
Vamos fazer uma palestra para discutir qual é a tua obra e isso não funciona, não vem ninguém. Ó. O que faz o otimista? Tem uma encrenca. O otimista tem que ir atrás, juntar, procurar, chorar, se arrepender, querer largar. Falou, vou largar isso, eu vou sair disso aqui. Para quê? Não funciona. Mas o pessimista, ele tem uma coisa. Ele não tem esforço nenhum a fazer. Aliás, o pessimista, você já notou, a única coisa que ele faz é sentar e esperar dar errado. Aí você fala assim, mas não está dando errado. Ele fala, espera que você vai ver. O otimista tem que estudar, fazer curso, ir atrás, se arrepender, querer largar, juntar com o outro, voltar e repensar, chorar de vez em quando. Mas o otimista tem uma grande vantagem. A vida dele não é pequena. Pode até ser curta. Ah, mas olha só, para quê? Não vai funcionar. Para quê? Ó, por isso, atenção, agora que você ainda tem 7 minutos. É proibido resmungar. Não é, repito, proibido discordar, debater. Resmungar, sim. Nós vivemos em 2014 no Brasil uma coisa belíssima. Um debate sério, em vários momentos, em outros nem tanto. Numa eleição, nós não estamos habituados a debater. A tal ponto que metade quase tentou matar a outra metade. Porque ele não está habituado ao debate no dia a dia. E nós estamos aprendendo a fazer. Mas nós tivemos coisas que são maravilhosas. São 7 eleições em seguida, num país de 514 anos, primeira vez. Bom demais, democracia é uma coisa que a gente constrói junto. Democracia não é ausência de ordem, é ausência de opressão. Claro que a ordem tem que existir. Democracia não é ausência de ordem, é ausência de opressão. Nesta hora, o que diz o pessimista? Ah, isso não vai funcionar. Olha só. O que faz o otimista? Junta, volta, vai outra vez, se arrepende, se candidata, não quer mais. Acha que esse chefe vai liquidar, resiste mais um pouco, vou esperar, quem sabe ele morre. Ué, a natureza também nos ajuda em algumas coisas. O que eu quero dizer com isso? Qual é a tua obra? Quando você se for, e você se vai, e eu também, o que vai ficar? Eu tenho certeza, você não quer ser medíocre, nem eu. A gente não quer ter como nosso patrono mendiçar. Eu faço o que eu posso. A gente não quer envelhecer a cabeça, a prática, a percepção, a própria vida. O que a gente quer? Fazer o melhor na condição que a gente tem, enquanto a gente não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Diz, mas Cortella dá na mesa, sabe por quê? Porque tanto faz se eu faço o melhor ou não. Não vai acontecer nada. Essa é a hora que é necessário lembrar exatamente que é proibido resmungar. Você só terá uma coisa a ganhar se você não for medíocre. Uma vida que não seja fútil, inútil, banal. Afinal de contas, independentemente de existir ou não, um juízo, essa é uma questão individual, vale algo decisivo. De novo, Mário Quintana. Um dia pronto, me acabo. Seja o que tem de ser. Morrer que me importa. O diabo é deixar de viver. Aliás, outro gaúcho, Aparício Torelli, que apelidou a si mesmo de Barão de Itararé, tem uma frase que parece óbvia, não é? Ele dizia, a única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. A única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. Mas eu queria lembrar, para ir amarrando, algo especial. Um grande homem estupendo, chamado Albert Schweitzer. Um homem que, inclusive, tem influência sobre a cidade de Campinas, porque pessoas que dirigem aqui, o Boldrini, estudaram com Schweitzer e o conheceram também. Schweitzer foi um grande professor e um grande médico. Aliás, ele foi o Nobel da Paz, de 1952. Schweitzer, quando tinha 30 anos de idade, achou que como professor era pouco, que ele queria ser mais importante, não famoso, mais importante. Ele decidiu aos 30 anos de idade fazer medicina. E aí ele foi embora. E 7 anos estudando medicina. Formou-se, sabe o que ele fez? Foi embora para a África, lá para o Gabão.
e ficou 50 anos no Gabão, meio século, colocando a vida dele a serviço dos outros. Aliás, no dia que ele morreu, tem uma coisa curiosa, o corpo do Albert Schweitzer está sepultado na Europa, mas o coração está no Gabão. Porque quando ele morreu, o povo do Gabão quis o coração dele, fisicamente. Está sepultado lá no Gabão. Schweitzer, tem uma frase para você e eu não esquecemos, e é a penúltima que direi. Disse Schweitzer um dia, a tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. Olha só, a tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. E o que não pode morrer? A dignidade de uma vida que não seja banal, fútil, inútil, superficial. Mas queria lembrar algo, que aliás é a última frase do livro Qual é a Tua Obra? Onde está essa reflexão que aqui fiz. Que é uma frase de um francês, que é François Rabelais. Foi monge beneditino. Um homem do século XVI, para quem gosta de literatura renascentista, escreveu Garganto, a Pantagruel. O especial François Rabelais tem uma frase que eu vou dizer 2 vezes. Ele disse, conheço muitos que não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. Digo de novo. Conheço muitos que não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. A gente quer, pode e deve. Isso significa que a gente consolida algo que é a nossa capacidade de obra. E agora quero concluir lembrando algo. Dizendo a quem chegou de pouco depois que eu não abriria um debate em função do número de pessoas e porque era uma reflexão, mas agradecendo imensamente tantos homens e mulheres que aqui vieram hoje, para a gente pensar um pouco como elevar a nossa vida, que já é curta, mas que não precisa ser pequena de modo algum. E que cada um e cada uma de nós saiba, no seu dia a dia, a importância de fazer o melhor, em vez de se contentar com o possível. Afinal de contas, é isso que nos levará a ser importantes, a sermos levados para dentro. Por isso, quero terminar com uma frase de alguém que eu acho especial, que é Chico Xavier. Eu não sou espírita, não tenho nenhuma crença reencarnacionista, mas acho Chico Xavier um homem santo. Aliás, se eu tivesse alguma autoridade sobre os católicos, ia pedir para nomeá-lo santo, de tão importante. Ele passou a vida, em vez de resmungar, tentando serenar as pessoas, fazendo o que podia, que era o melhor dele na condição que tinha. Chico Xavier, como sabe aqui os espíritas, tem uma frase que serve para você e para mim, porque alguns dizem assim, mas Cortella, agora é tarde. Chico Xavier dizia, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Olha só, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Por isso, lembro eu aqui para fechar, você e eu temos sim de construir uma vida que nos torne importantes. E quando a pergunta vier, se você não existisse, que falta faria ter clareza da resposta? Termino de vez, já disse isso 2 vezes, mas está lá, 11 horas. Termino de vez me despedindo também, agradecendo, cumprimentando o presidente da Câmara, me despedindo com um cumprimento árabe. Eu sou casado com um árabe, com uma mulher árabe, né? E os árabes, quem aqui é árabe sabe, os árabes se despedem, tem a ver com a palestra, de um jeito especial. Ele aperta a mão, presidente, e diz, vida longa e morte rápida. Oh, isso é uma coisa funda, olha só. Vida longa e morte rápida. Viva bastante, mas quando for a tua hora, se for a tua hora, que seja de imediato. Esse é um desejo fortíssimo. Vida longa e morte rápida. Obrigado.